Esse primeiro trecho da viagem ainda é feito sobre uma Ruta 40 asfaltada, que corre por entre montanhas verdejantes, contorna lagos e por vezes acompanha o fluxo natural de rios e córregos, originários do degelo dos Andes. Engraçado como a água sempre encontra o caminho mais fácil para seguir seu destino, pensou Diego. Bueno, gente, vamos ver quem faz conosco a viagem de hoje. O personagem do Na Antessala do Fim do Mundo sai do Mato Grosso e para chegar na Patagônia ele tem que cortar o Paraguai, ele tem que, né, entrar na Argentina novamente, tem que fazer todo esse trajeto que vai de norte a sul da Argentina até chegar lá no sul do continente. E enquanto tu dirige naquelas retas intermináveis, porque além de tudo são retas, né? Tu pensa, cria, viaja de todas as formas possíveis. E tu tem aquele horizonte, né, na tua frente, assim, né, que às vezes ele termina, no caso da Argentina, quase sempre na Cordilheira dos Andes, né. Está aí o cineasta e escritor Boca Migoto e o violonista costarriquenho Marco Corrales. E a gente começou o programa de hoje, esse ó de casa tinha esse silêncio e esses sons grandiosos que parecem andar juntos de uma paisagem de fim de mundo. Ruta 40, quem aí conhece a Ruta 40? A antessala do fim do mundo. Puxa, que isso até assusta um pouco, impressiona. Esse trecho, essa impressão com aquela paisagem e a forma como foi transmitida para nós, é tudo desse cara que nos faz a gentileza de vir aqui conversar conosco, Boca Migoto. Muito obrigado. Olá, tudo bom? Prazer estar aqui. Essa Ruta 40, Patagônia, sul adentro, mundo afora, porque o cara está caindo fora do mundo, né? Dali a pouco já acaba. Como é que é esse negócio? Como foi essa viagem? Essa viagem é da tua ficção, é da tua vivência? Conta disso aí. Bom, acho que é um pouco de cada, né. Na verdade, eu fiz essa viagem porque eu tinha um desejo bastante, intenso de conhecer a Argentina, o sul da Argentina. Eu gosto muito da Argentina, conheço o norte, conheço Buenos Aires relativamente bem. E o sul da Argentina, com aquelas longas distâncias a serem percorridas e descobertas, era algo que eu desejava fazer já há bastante tempo. E aí eu já não lembro agora se o projeto do filme, que não se chamava Na Antessala do Fim do Mundo, nasceu antes ou veio a partir da viagem que eu realizei ali pela Patagônia. Mas o fato é que as coisas meio que se embrenharam e a partir dessa viagem que eu realizei, a gente foi desenvolvendo o roteiro do que viria a ser o meu primeiro longa-metragem, que tinha como protagonista o Leonardo Machado, e que foi desenvolvido junto com ele também, né? Então, depois que o filme não aconteceu em função da morte do Léo, e eu percebi que não tinha mais por que fazer o filme, mas também não queria perder a história, então tive essa ideia de transpor do roteiro para a literatura, essa história que já estava bastante desenvolvida. Depois que isso aconteceu, as coisas meio que se mesclaram bastante ali. E aí veio também fantasias, veio muita coisa do próprio Léo, assim, porque o projeto foi desenvolvido bastante a partir da vivência dele também, né? Ele era porto-alegrense, mas ele morou no Mato Grosso muito tempo. O pai dele tinha fazendas lá. Então o personagem Na Antessala do Fim do Mundo sai do Mato Grosso e para chegar na Patagônia ele tem que cortar o Paraguai, ele tem que, né, entrar na Argentina novamente, tem que fazer todo esse trajeto que vai de norte a sul da Argentina até chegar lá no sul do continente. Pô, bota viagem nisso, entrar pelo Chaco lá por cima e descer até o fim do mundo. Pois é,
como existe uma pergunta inescapável para o cineasta que escreve, para o escritor que faz cinema, sobre até o que é antessala do quê, né? Qual das linguagens é a antessala da outra? Sei lá, como se misturam, como uma levou a outra. É claro que na antessala do fim do mundo nós estamos falando de um fato muito impactante, muito único, muito inesperado, né? Que é a morte do Leonardo, né? Então isso muda o que estava sendo, enfim, projetado, programado ali como filme. Mas vamos aproveitar essa ideia de transição, né? A antessala é um negócio maluco, né? Porque ela ainda não é e já não é, né? Tu já não está no corredor e ainda não está na sala a qual tu queres entrar ou tu não queres, mas terás que entrar, né? A antessala do fim do mundo. O, o que que te levou? O que que veio primeiro? Qual é a sala? Qual é a antessala? Qualquer um apostaria que a tua sala é a sala de cinema, né? Mas enfim, tu és escritor. Como é que se dá isso? A minha sala é a sala de cinema, com certeza. Já são agora, esse ano que virá, vou fazer 25 anos de profissão. E, e só fazer cinema no Brasil já é uma resistência por si só, né? Eu tenho já, sei lá, mais de 30 curtas-metragens, séries de TV que eu realizei durante alguns anos para a RBS. Tem 5 longas-metragens documentais, mas uma vontade danada de fazer um longa-metragem de ficção, né? E isso surgiu ali com o Léo naquele momento. E o projeto já estava bastante adiantado, né? Quando aconteceu a descoberta do câncer do Léo e a consequente morte dele, foi bastante fulminante, foi bastante rápido. Então, para desenvolver uma carreira demanda muito tempo, persistência, né? Estudo, e isso eu realizei através do audiovisual, né? Agora, claro que quem faz filme, né, também escreve, né? Não tem como escrever um roteiro sem saber um pouco sobre literatura também, né? Não tem como ter ideia sem viajar pelas fantasias que outros criaram antes de ti. E me pareceu natural naquele momento arriscar, né, esse caminho da literatura para aproveitar aquela história até como uma forma de homenagem ao Léo. Quem leu Na Antessala do Fim do Mundo diz que é um livro bastante visual, né? E eu acho que não tem como ser diferente disso, né? Porque ele nasce de um roteiro que é visual, né? E claro que tem várias reflexões, inclusive o trecho que tu leste aqui no início do programa é um trecho bastante reflexivo que foi construído, eu lembro bem, inclusive do dia que eu escrevi aquele trecho, ele foi construído quando eu estava em Paris fazendo doutorado de sanduíche, né? Um dia de chuva, frio, eu tinha acabado de reler As Veias Abertas da América Latina, né? Vivendo ali na Europa, assim como imigrante, né? Que sempre é uma condição fronteiriça, né? Quem nasce à fronteira sabe disso, tu não sabe mais aonde está a linha, né? Tu está desse lado, tu está daquele lado, os dois lados te pertencem, ao mesmo tempo nenhum dos dois lados te pertence. De alguma maneira estamos lidando com a ideia da antessala de novo, né? Exatamente, exatamente. E eu sempre refleti bastante sobre isso, embora eu seja natural da Serra Gaúcha, que é um lugar bastante típico, assim, enraizado na cultura da imigração italiana, principalmente no meu caso, que eu sou de Carlos Barbosa, mas sempre me provocou muito, assim, essa reflexão, a vida do imigrante, a vida do fronteiriço. E, e lá em Paris, naquele momento, né, depois de reler As Veias Abertas da América Latina, começou a surgir um pouco mais de reflexão, né, que foi entrando nesse livro que também era muito imagético, né. É isso que eu estava pensando, que o Galiano, de uma maneira geral, nas veias abertas, jovenzinho, sim, mas depois, nos textos curtos, nos livros dele, ele é um cara muito cinematográfico também, né? Eu acho que deve ter batido essa ideia de compor algo que se enxerga. Eu acho que a América Latina como um todo, ela é muito cinematográfica, né? Não tem como não deixar de ser, né? É um continente carregado de nuances, de culturas diferenciadas, mas que ao mesmo tempo estão em sintonia, né? Eh,
Eu acho que é um continente rico em histórias e como não poderia deixar de ser, em dramas, né? E isso provoca a fantasia e provoca um pensamento que está muito em sintonia com o cinema e com a literatura, né? Eu trouxe aqui para ti, e a gente rapidamente conversou sobre isso antes de começar esse papo. Trouxe para ti, para as pessoas, é claro, em casa, uma canção que tem muito a ver com essa grandiosidade de cenário, de paisagem, de ambiente patagônica. Na verdade, pampiana de uma maneira geral. E é aí que tem algo que eu queria te comentar em seguida disso. Mas antes, vamos ver como é que é esse anoitecer numa paisagem como essa, numa música que me parece também cumprir essa função imagética de uma maneira muito legal. Uma música muito pintora, muito pintura. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. De entre unas nubes cortadas que arriaba afuera el pampero, vi que el ojo del lucero medio me hacía una guiñada. La gramilla remojada brillaba como un espejo y el verdor con su reflejo era un gran canto a la vida mientras la tarde vencida se iba muriendo a lo lejos. Enlutando el horizonte, la noche se va asomando y con su mano peinando los aletazos del monte. Ahí comienzan los aprontes del campo para descansar. Se oye un mugido, un balar, un aletazo, un silbido y esos rumores perdidos que nadie puede explicar. Ya es noche, brilla el lucero y me acompaña la luna para completar la fortuna de haber nacido surero. En Deriezopan le quiero la facultad de vivir mientras puedo colegir bajo ese poncho profundo que al otro lado del mundo la noche se fue a dormir. O cara tropeando nuvens, né? Arriando nuvens. Essa é a descrição desse entardecer. Puxa, que se vê isso por aquelas regiões, né? O vento, o tempo e o vento. Olha que coisa mais rio-grandense. Tropeando, tangendo, tocando essas nuvens. E o que a gente comentava antes de começar esse papo aqui, eu falava para o Boca que eu não trouxe algo que seja identificado, mesmo na Argentina, como tipicamente patagônico. Porque existe uma discussão importante, uma discussão que eu respeito muito, sobre, afinal de contas, o que é tipicamente patagônico. Existe uma canção que se fez sobre a Patagônia, que tem essa vontade de ser grandiloquente, grandes espaços, clima radical, grandes picos, e que as pessoas de lá dizem, puxa, não me sinto representado por isso. Por quê? Muitas coisas históricas, a questão indígena, a questão da fricção
tão grave que houve do conquistador com o indígena naquelas regiões, com tanta violência, com tanta estratégia de desaparecimento, a questão do latifúndio, a questão da forte imigração, por aí a gente vai e não para mais. Então eu fiz algo bem pampeano, é sul, pegando uma metade sul Argentina, mas eu não fiz algo que um argentino vai dizer, ah, isso é música da Patagônia, porque prefiro não fazer por essas razões, ainda que goste muito dos compositores que são tidos como patagônicos. Dito tudo isso, tu disseste, eu sou um serrano, sou um cara lá da zona da colônia. E a gente sai para andar de carro, para viajar de carro, aqui pertinho. Quando vai para a metade sul, a gente vê quanto tarda de chegar de um município a outro, ou para o oeste. Zona de campo, de latifúndio, de antiga criação de pecuária extensiva. A gente vai para a colônia, uma cidadezinha encordoada com a outra, como se diz com esse R, assim, encordoado como o teto de porca, né? Mais ou menos essa é a ideia. Agora eu imagino esse cara que sai dali, passa por um lugar como o Albardão, no fim do mundo rio-grandense, e depois vai para o fim do mundo da Ushuaia, né? Como é que é isso? O que acontece com a cabeça do cara? Uma viagem longa, né? Ah, tu estava aqui, bom, tu estava tocando a música e eu pensando, eu costumo brincar com os meus amigos que eu tenho que reencarnar mais uma vez para realizar o meu desejo frustrado de saber tocar violão bem e cantar bem, né? Eu dou umas arranhadas no violão, mas é muito mal, assim. Então, quando eu vejo alguém tocar um violão, assim, eu fico de boca aberta, assim, que realmente é tocante, é bonito demais, né? Mas referente a essa viagem para o Ushuaia, né? Tipo, é uma coisa impressionante, assim, né? Porque quando a gente fez aquela viagem, eu fui com a minha ex-esposa, na época que também era produtora, a gente era sócios, e eu fui com uma câmera já gravando algumas coisas também, que depois a gente acabou usando como teaser do projeto. A gente foi até Buenos Aires de avião, de Buenos Aires a gente pegou um ônibus para Córdoba, aí Corrientes, aí a gente pegou, não, para Corrientes, depois Córdoba, e depois alugamos um carro, daí a gente foi até Mendoza de carro, aí largamos o carro lá, porque era muito caro ter o carro, então a gente tinha que ir fazer de todas as formas possíveis. Aí pegamos um ônibus de Mendoza até Rio Grande, se eu não estou enganado, onde a gente pegou outro carro para voltar para a fronteira, para entrar no Chile, que aqui a gente queria ir para Torres del Paine. Aí depois voltamos para a Argentina, e aí seguimos na direção do Estreito de Magalhães, atravessamos, e aí cortamos a Terra do Fogo até o Ushuaia, assim, era tipo quase 11 horas da noite, 11 horas do final do dia, porque não era noite, assim, custava anoitecer. Quando a gente chegou no Ushuaia, quase meia-noite é quando começou a anoitecer, assim, e era verão e estava nevando. É uma coisa louca demais, né? Tu viver isso em, sei lá, esse último trecho da viagem foi uma viagem de 12 horas, né? Essas distâncias, elas te fazem refletir muito. Eu mesmo com o norte da Argentina também, né? Fiz uma viagem recentemente pelo norte da Argentina que tu dirige tranquilamente durante 12 horas de uma cidade para outra. Muito diferente da Serra Gaúcha, né? Como tu mesmo falaste agora há pouco, né? Sim, o cara em Jujuy, em Salta, aquelas Exatamente, também são distâncias exatamente. intermináveis. É interminável. E enquanto tu dirige naquelas retas intermináveis, porque além de tudo são retas, né? Tu pensa, cria, viaja de todas as formas possíveis. E tu tem aquele horizonte, né, na tua frente, assim, né, que às vezes ele termina, no caso da Argentina, quase sempre na Cordilheira dos Andes, né? Então é uma coisa assim impressionante e que vai aproximando um pouco dessa coisa da Serra Gaúcha e do Pampa Gaúcho, né? Porque em 2008, quando eu fiz uma série para a RBS TV que chamava Na Trilha dos Rios, eu acabei dirigindo o episódio que era sobre o Rio das Antas, Taquari, mas eu fiz a pesquisa sobre os outros rios, que era a Lagoa dos Patos,
o Uruguai, Jacuí e o Ibiqui. Então, eu viajei todo o Rio Grande do Sul em busca de personagens e conhecer as histórias desses rios para depois a gente filmar. E depois viajei novamente com a equipe, como assistente de direção, filmando esses 4, mais aquele que eu dirigi lá na Serra Gaúcha. E uma coisa que me chamou a atenção, conversando com um navegador ali de Tapes, que ele tinha parentes na Serra, que ele tinha ido para a Serra passar um final de semana, uma semana com os parentes, e chegou lá, não conseguiu ficar 2 dias, ele teve que voltar correndo para Tapes, né? E aí eu perguntei por quê. Aí ele me disse, no meio daquelas montanhas me sentia preso. E realmente tem isso, né? Tipo, tu tá no meio das montanhas, tu tá quase asfixiado, né? E isso também me remete um pouco àquela cultura alpina, né, de escalar, de subir a montanha, porque de alguma forma tu tem que enxergar o horizonte, né? Então, se tu tem uma montanha enorme na tua frente, vai lá e escala aquela montanha, porque tu precisa respirar e enxergar o horizonte e ver o que tem do outro lado da montanha. Uma coisa que no nosso Pampa é completamente diferente, né? Tu viaja e tu vê aquele horizonte longo, aquele mar, né, que é uma coxilha. Essa frase que o Galiano, porque tu começaste falando em Galiano, a frase que o Galiano citou e que é tão reproduzida por aí, para que serve sobre a utopia, né? A utopia é como o horizonte, tu caminha e ele está mais para lá, mais para lá, mais para lá. Para que serve a utopia? Para caminhar, ok. Mas será que alguém que não fosse da planície conseguiria fazer essa metáfora assim? Com essa clareza? Um montanhês, um serrano faria essa metáfora? Quando a gente fala nessa zona de transição, que é o Rio Grande do Sul, que tem tudo isso e é antessala de uma maneira tão intensa, tu és o cara que escreveu sobre a praia, a última praia do Brasil, tu não está escrevendo o que um argentino esperaria de um brasileiro falando de praia, é outro lance que vai rolar ali, tu falou em inverno, tu escreveste, enfim, a gente fala no Albardão, a última praia é isso, tu mapeaste, tu mapeias muito, o teu cinema e a tua escrita mapeiam, tu é um cartógrafo. Eu acho que eu sou, sobretudo, uma tentativa de historiador, assim. Não é por nada que, depois de terminar o doutorado, eu ingressei no curso de História da PUC, que eu estou terminando agora. E porque eu sempre quis fazer história, eu sempre fui apaixonado pela história. E a cartografia não deixa de ser uma metodologia que também ajuda a pesquisar a história dos povos, né? Agora eu estou finalizando a minha monografia de história e o que eu estou trabalhando, que é meio que uma consequência da minha tese de doutorado, que daí era sobre o cinema gaúcho, mas também em sintonia com essas questões inerentes à nossa região, né, ao Rio Grande do Sul, né, esse lugar que fica entre um Brasil tropical e um resto de continente platino, que na verdade também é um grande continente que fala espanhol e que está sobre o qual o Brasil está meio virado de costas, porque está sempre olhando para o Atlântico em busca da primeira caravela que surgiu no horizonte, trazendo espelhos e panelas, né? E de costas para o próprio continente. E eu vejo o Rio Grande do Sul meio como um ponto de encontro dessa América Latina que fala português, que é o Brasil, e que muitas vezes não se reconhece como América Latina, com todo o resto da América Latina. E esse encontro, ao meu ver, ele se dá nessa fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul, onde a fronteira é fluida, tu atravessa de um lado para o outro, assim, às vezes não tem nenhum arroio para te impedir ali de transitar de um lado para o outro. Ali é o ponto de encontro da América Latina portuguesa e hispânica. E eu estou estudando isso através do cinema agora, me utilizando do cinema gaúcho como uma forma para compreender o nosso litoral. E o que tem o nosso litoral de tão atípico em relação ao Brasil? Além de ser frio, mar aberto, marrom, ventão, nordestão, assim, daquela forma que às vezes tu vai para a praia, tu passa um ano inteiro trabalhando para juntar um dinheirinho para ir para Capão da Canoa, passar 15 dias, tu chega lá por 15 dias de nordestão. É uma frustração danada, né? Mas para o cinema, nossa, aqui o litoral é um prato cheio assim de melancolia, de depressão, de nostalgia, de luz, e a gente vai para lá sempre no inverno, né? Nossos filmes se passam a gente não representa o litoral gaúcho em um momento de alta temporada. A gente sempre vai lá filmar no inverno, assim,
para não dizer sempre, vou dizer quase sempre, né? Porque sempre existem as exceções. E a gente olha para esse litoral da mesma forma como os navegadores antigos olharam para esse litoral, né? Um litoral onde não dava para atracar, né? Então tu saía de Desterro, que era Florianópolis, que era o último ponto ali, né, Laguna, Florianópolis, os últimos pontos onde dava para atracar e ter uma base, e tu ia direto para o Rio da Prata. Tu só passava pelo Rio Grande do Sul, olhava, via umas fumacinhas subindo dos indígenas, mas tu não sabia nem direito como é que era essa parte do continente, essa parte de transição do continente português para o espanhol. Tanto que o Rio Grande do Sul ele é colonizado a partir de Colônia de Sacramento e através do caminho dos tropeiros, sempre por terra, né? E uma terra que, poeticamente, a gente pode até dizer que é o nosso mar, né? Porque é o pampa verdejante com suas coxilhas, né? Que também são meio que uma metáfora das próprias ondas e de horizonte aberto, né? Então, o Rio Grande do Sul fez o contrário do Brasil, né? Que ficou olhando para o oceano em busca das caravelas. O Rio Grande do Sul virou as costas para o oceano e olhou para dentro do continente. Então, tudo isso, assim, de uma forma metafórica, mas também poética, me faz enxergar o Rio Grande do Sul como ponto de encontro dessas duas Américas Latinas que falam português e que falam espanhol. E tudo isso está no que tu escreves, está no teu cinema e está à disposição. E por falar em disposição, que bom que tu tivesse a disposição de vir aqui. Nós todos somos terra do fogo, né? Pelo ritual do fogo. Estamos na beira do fogo aqui e te receber na beira desse fogo é fundamental. Boca Migoto, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Para encerrar, talvez, trazer um pouco de Che Guevara. Eu gosto muito da frase dele, que ele diz que a América Latina é uma só, desde a ponta da Patagônia, lá no Ushuaia, até o sul dos Estados Unidos, que os Estados Unidos também é a América Latina, né? Toda aquela parte sul, a metade sul dos Estados Unidos foi colonizada por espanhóis e carregam bastante dessa cultura hispânica que povoou as Américas. Então, eu me vejo assim, embora brasileiro, embora descendente de italianos, né? Terceira geração de descendentes italianos nascidos no Brasil, eu me enxergo, sobretudo, brasileiro e latino-americano. Eu acho que o Brasil tem que se enxergar latino-americano também. E é um movimento que a gente está realizando agora mais recentemente, mas acho que é um movimento sem volta, assim. Tomara que seja. Assim é, tomara que a gente ajude daqui do Canto do Sul da Terra a fazer isso. Bueno, gente, a gente vai para o nosso intervalo, mas, como sempre, solta o meu gateadinho que nós vamos levar a palavra. Nenhum dos dois era religioso. Portanto, o ritual não faria diferença alguma. Padres, pastores, reverendos, xamãs, o que for, não eram requeridos. No entanto, um cemitério onde enterrar Ana seria necessário. E para isso era necessário também um caixão. Foi quando teve a ideia de ele mesmo confeccioná-lo com as madeiras sobradas do sofá.
poderia ser melhor depois do que a gente escutou do Boca Migoto a respeito dessa continuidade latino-americana, do que a gente receber a visita desse violonista costarriquenho, Marco Corrales. Muito obrigado. Hola, ¿qué tal? Un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Eu comentava, nós vamos falar lentamente, qualquer coisa que tu não entenda do que eu diga, eu vou te traduzir de imediato, e nós não vamos ter nenhum problema, e as pessoas em casa vão te entender muito bem, tenho certeza disso. Eu comentava com as pessoas que no nosso bloco anterior a gente conversava com alguém que falou sobre a constância, sobre a continuidade da América Latina, lá do sul até as fronteiras com os Estados Unidos e mesmo já avançando essas fronteiras em territórios que foram, ou de acordo com o ponto de vista de quem estiver falando, são latino-americanos, territórios do sul dos Estados Unidos. E alguém que estava te ouvindo agora pensou, puxa, quando ele fez a percussão no violão, parece algo argentino, algo uruguaio. E outro dirá, sim, mas aquele compasso era bem venezuelano. E tu, costarriquenho, costarricense, como é que é isso? Tu sente um território só na América Latina, com variações? Tu sente muitas ilhas, muitos territórios? O que é esse continente para o Marco? Sí, definitivamente yo creo que son más las cosas que unen a los países latinoamericanos que las diferencias, ¿verdad? Uno puede encontrar, yo estando aquí, por ejemplo, en Brasil, noto muchas diferencias culturales, pero son más las cosas similares, ¿verdad? Sobre todo, pues, bueno, yo estuve 2 años viviendo en Estados Unidos y sí se nota mucho más ahí la diferencia cultural, aunque estuve en una ciudad muy latina, San Antonio, Texas, que realmente ahí la mayoría de la población es al menos descendientes de latinos. Entonces, pues también uno siente esas similitudes. Pero hablando de la música, pues sí, definitivamente estoy seguro que esta música que acabo de tocar a la gente de aquí le va a sonar a algo de aquí, ¿verdad? Le va a sonar algún ritmo probablemente con el que ya están familiarizados. Es un ritmo costarricense, de hecho, pero suena muy parecido a toda la música de prácticamente todo el continente, ¿verdad? Pareceria um gato. Há muitos compositores importantes de violão que fizeram peças no formato do gato, eventualmente da chacareira do malambo, mas tem algo na divisão que também é venezuelano ou colombiano. Isso é muito bonito, porque eu estou falando de absoluto ouvido, sem um conhecimento específico de toda essa região, é claro. E como é que é esse negócio de alguém com esse sentido latino-americano fazer o seu mestrado, a sua maestria nos Estados Unidos? Como isso se deu? Como foi isso para ti? Tu recém terminas, né? Sí, recién terminé ahora en mayo de este año. En realidad, lo que yo quería era expandir mis horizontes, ¿verdad? Yo, bueno, nací y crecí en Costa Rica. Desde que estoy dedicado a la música, he tenido oportunidades de viajar en Latinoamérica, conocer varios países de Latinoamérica y tocar ahí también. Y en ese proceso también me fui enamorando de la música latinoamericana, ¿verdad? Entonces quise incluir en mi repertorio una mayor cantidad de música, primero de Costa Rica. Trabajé mucho con música de Costa Rica, grabé algunos discos de solo compositores costarricenses y pues también trabajé con compositores directamente. Esta, por ejemplo, que acabo de tocar es de un compositor, Edín Solís, con el que he trabajado ya varias veces. Y entonces quise ir a Estados Unidos por dos razones principales. Una fue para ir más allá de solo Latinoamérica, llevar la música que toco a otras partes, ¿verdad? Y también, pues, abrir digamos, este bagaje cultural que uno tiene al viajar a otros países y aprender de otras culturas. Entonces también yo mismo aprender y absorber cosas de una cultura nueva y así abrir un poco más mi mente en ese sentido, ¿verdad? E talvez aconteça de tu estando fora, fora do continente, e estando em lugares onde há mercados fortes, mercados aquecidos, tu consigas, inclusive, te conectar melhor com a própria América Latina por fazeres essa passagem por um mercado como os Estados Unidos, como poderia ser um mercado europeu.
Na América Central, em Costa Rica, existe um ambiente de violão, de guitarra, de concerto, assim, maduro? Tu sentes isso? En Costa Rica existió en algún momento un festival de guitarra bastante grande. Cuando yo entré a la universidad todavía estaba, bueno, estaba ya consolidado, tenía como 25 años de hacerse. Lamentablemente el festival murió por falta de recursos económicos y después de eso igual hay gente que ha querido continuar un poco con esa tradición, ¿verdad? Sí hay eh, mucho, diría mucho movimiento en Costa Rica en la guitarra, pero no tantas oportunidades, porque es un país pequeño, entonces tampoco hay espacio para hacer tanta actividad como por ejemplo sí la hay aquí en Brasil. Entonces, siento que en Centroamérica han habido intentos y por lo menos sí han habido eventos importantes de guitarra, específicamente de guitarra clásica, ¿verdad? Pero sí es una región que tal vez por ser países pequeños y por ser países que en cuanto a recursos sí están limitados, entonces no se ha explotado tanto como se podría. Isso é interessante porque tu está fazendo uma conexão muito forte, muito grande, até porque tu vens por um tempo importante. Tu vais estar mais alguns meses, tu está recém chegando, mas vai estar mais alguns meses por aqui. Certamente vais conhecer o povo do violão de concerto aqui do sul do Brasil, no mínimo. E tu tens atividade aqui, tu estás num festival com Daniel Wolf, fala um pouquinho sobre isso. Sí, bueno, yo estuve aquí hace un año también. Hace un año sí estuve solo de visita por un corto tiempo y pude conocer a Daniel Wolf, que pues fue un buen contacto porque me ha eh, conectado con otras personas. Bueno, estoy aquí también gracias a él, creo, que fue el que me pasó el contacto. Y después, sí, también fue él quien me invitó a participar en el festival que él organiza de la Urgis. Y también, pues además de eso, tengo otras actividades próximamente, en noviembre. Voy a estar tocando en Curitiba y en Salvador de Bahía. Entonces sí, pues aproveché este tiempo acá para explorar un poco más el país y también para buscar más oportunidades. Que ótimo, e já vais andar por outras regiões também e vais ter a oportunidade de fazer, enfim, de tu apreenderes informação, mas também fazer essa conexão, levar coisas de um lugar a outro. É muito interessante esse trabalho. Eu penso em algumas figuras fundamentais do violão latino-americano que fizeram isso, fizeram esse pioneirismo, essa prospecção, como pode ser Agustín Barrios, né? Que leva uma ideia de violão americano para onde nem se imaginava, né? Talvez todo violonista latino-americano faça um pouco isso, né? Sí, bueno, Agustín Barrios creo yo, desde que yo era pequeño, ha sido, pues pequeño, joven por lo menos, ha sido siempre como un modelo a seguir para mí. De hecho, pues he tocado mucha música de él bueno, casualmente Agustín Barrios vivió parte de su vida en Costa Rica también. Entonces hay una pequeña tradición que dejó, digamos, de la guitarra. Agustín Barrios de Costa Rica en su paso fue en los años 30, entonces eh, fue increíble. Y pues como anécdota, Agustín Barrios después de Costa Rica fue a El Salvador y en El Salvador él fue donde él murió. Y yo tuve la oportunidad de ir a El Salvador hace unos años a un festival de guitarra que organizan allá y tuve la oportunidad de visitar la tumba de Agustín Barrios. Y toqué en un museo donde tienen los objetos de Agustín Barrios que todavía quedaron en El Salvador. Entonces, para alguien que creció admirando a Agustín Barrios, eso fue maravilloso, ¿verdad? E para alguém que está aqui tão perto da casa do Mangoré, com elementos, inclusive guaranis por aqui, como era, enfim, a referência tão forte do Agustín Barrios. Bueno, gente, a gente já vai seguir esse papo com o Marco. Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna.
beleza, que beleza. O Marco me advertiu aqui, a gente tem a relação das músicas, mas disse, olha, agora eu vou mostrar algo de um compositor colombiano. E a gente percebe que existe algo aí com um formato que é um formato bem clássico, no sentido antigo da palavra, de um clássico europeu na sonoridade também, de violão, enfim, de violão não americano misturado com o tempero, com o condimento americano, né? Quando tu escolhes o teu repertório, quando tu te interessas por um compositor, tu estás procurando o mais típico do continente ou não necessariamente? Tu podes procurar algo extremamente clássico, algo de linha europeia, algo que lide mais com a atonalidade, algo que lide mais com os ritmos daqui. O que tu preferes? Depende de la época, pienso yo, porque ahorita estoy con un programa un poco más tirado al folclore de Latinoamérica, de diferentes países. Por ejemplo, esta música de Colombia es basada en danzas de Colombia. La que toqué antes de Costa Rica es basada en una danza de Costa Rica. Entonces, ahorita estoy con un programa que es más enfocado en eso. Antes, hace unos años, hice un proyecto que era de música de Costa Rica de compositores vivos. Entonces, era música que más bien era más variada. Había por ahí cosas más tradicionales, cosas más bien más modernas, digamos, como música atonal. Entonces, no tengo un gusto específico por solo un estilo musical, sino que me gusta explorar diferentes cosas y sí, también a veces incluir música más de los compositores del canon europeo, por ejemplo. Entonces, sí, me gusta más bien tener un programa más variado. Que ótimo, porque essa é sempre uma questão que não deve ser só americana. Acho que é uma questão do novo mundo, né? A gente também não é obrigado a romper com os cânones para destacar o que é nosso. É preciso saber transitar em tudo isso e se vai renovando, mesmo sobre cânones anteriores. Essa dança, por exemplo, uma dança folclórica que traz uma sonoridade quase de minueto em algum momento, traz algumas coisas que são, enfim, é natural, é do processo da conquista, do processo histórico do continente, e não se buscará somente a coisa mais autóctone que se possa obter, né? É interessante, é maduro esse ponto de vista. Falando disso, se alguém falar em violão no mundo, alguém mais leigo, que não seja um violonista, como é o meu caso, sou quase absolutamente leigo para esse assunto do violão de concerto. Eu pensaria, o André Segovia, o Abel Carlevaro, né? Bom, são épocas, são linguagens. E tu, que nomes tu puxaria? Sei lá, eu pensei Maria Luísa Nido, eu pensei Baden Powell, se tu quiser correr para outra história. Quem é que te sacode como alguém histórico no violão deste continente? Sin duda, el primero es Agustín Barrios, sí, porque fue un pionero en muchas cosas. Creo que podríamos decir que fue el primero en tratar de agarrar la música latinoamericana y exportarla afuera, ¿verdad? No solo a otros países latinoamericanos, pero también a Europa. Él estuvo en Europa y exponiendo la música que él hacía. Y además él componía música inspirada en los ritmos de los países donde estaba. Él compuso obras inspiradas en Brasil, por ejemplo, o incluso en Costa Rica también. Entonces, creo que él es una figura importantísima para la guitarra. Esto que acabo de tocar es de Gentil Montaña, que también era guitarrista y compositor de Colombia, y también era un guitarrista bastante importante. Si hablamos solo del continente, pues, por ejemplo, uno de los países que tiene una mayor influencia en la actualidad por los guitarristas que fueron saliendo de ahí es Cuba. Muchos guitarristas de Cuba que son muy importantes hoy en día. Bueno, yo en Costa Rica estudié con un guitarrista cubano, se llama Jorge Luis Zamora, y también, si a mí me preguntan como guitarristas para escuchar, buscar en YouTube o en Spotify, ¿verdad? Yo lo recomendaría a él, también es uno de los grandes de la guitarra. No, pues podríamos quedarnos aquí horas hablando de muchos nombres. Que bom, né? Que bom que haja tantos, né? Sí, claro. Y creo que incluso es algo que pasa
me parece que en la guitarra, más que en otros instrumentos, en el mundo clásico, en el mundo de la música clásica, en guitarra, más que en otros instrumentos, pasa que probablemente muchos de los grandes exponentes mundiales son latinoamericanos, ¿verdad? A veces en el piano, por ejemplo, pensamos en nombres rusos o europeos en general, o qué sé yo, asiáticos en el violín, por ejemplo, pero siento que en la guitarra más bien los nombres importantes son de Latinoamérica. Que ótimo, porque as pessoas realmente têm enfim, existem várias razões para isso e as pessoas têm a tendência a não pensar isso, não imaginar que o próprio seja tão valorizado e tão referencial mundo afora. Uma pergunta que eu gosto de fazer para violonistas, porque aqui já vieram muitos violonistas. Que instrumento é esse? A primeira coisa que eu posso dizer, além do belíssimo som equilibrado que ele tem, é que ele é muito bonito, é muito bem construído, tem uma mão linda. Ele é também muita escultura, né? Um lindo instrumento. Sí. No sé si ahí se ve bien. Esta guitarra fue hecha en Costa Rica, de hecho. Eh, pues a mí me gusta trabajar mucho con lo mío, ¿no? Entonces, música de Costa Rica, guitarrista de Costa Rica y también guitarra hecha en Costa Rica. Esta es hecha por David Chávez, se llama. De hecho, es reciente, fue terminada el año pasado. Esta es la tercera guitarra que yo tengo de él, de David. Este, la primera fue en el año 2012, entonces tengo ya 13 años tocando con guitarras David Chávez. Y esta fue una que, estando yo en Estados Unidos, hablé con él para mandarla a hacer. Incluso estando allá, dije, pues antes de comprar una aquí, prefiero continuar con el legado, ¿no? de Costa Rica. Entonces, sí, ahí sí hablé con... Las otras dos fueron guitarras que fue más casual la cosa. La guitarra que tenía anterior me la gané en un concurso que casualmente la guitarra que daban de premio era de este mismo luthier, de David Chávez. Entonces, esta fue la primera que sí yo le dije específicamente las características que quería. Y pues estoy muy contento, yo creo que esta guitarra ya es como para toda la vida. A gente absolutamente satisfeito com a presença dessa dupla costarriquenha, o Marco Corrales e a sua guitarra costarriquenha. E, bueno, muito obrigado. O que tu quiseres dizer para as pessoas para encerrar nossa conversa de hoje? Bueno, pues ya que estamos hablando de música latinoamericana, a mí me gustaría a los que son fans de la guitarra, pues sugerir que conozcan más de los compositores latinoamericanos, y sobre todo de los compositores latinoamericanos vivos, porque a mí me gusta tocar música, por ejemplo, Agustín Barrios, Gentil Montaña, compositores que son ya consagrados, ¿verdad? Pero siento que hay muchos compositores ahora haciendo cosas que en el mundo de la música clásica no se les suele dar tanta importancia a los compositores contemporáneos, ¿verdad? Por ejemplo, en las orquestas sinfónicas es muy común ver que toquen música todavía del siglo XIX, así, ¿verdad? Entonces, siento que no se le da el apoyo necesario a los compositores vivos y uno como intérprete, que es algo que tal vez yo le aconsejo a los guitarristas, tiene esa posibilidad y a la vez esa, digamos, responsabilidad de tocar la música de los compositores vivos, porque es algo nuevo, es algo diferente, es algo que, por ejemplo, ahora que hablábamos de Andrés Segovia, él hizo mucho, ¿verdad? Estrenar música, que hoy en día es la música, digamos, la música canon de la guitarra. Joaquín Rodrigo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es música que trascendió más allá, pero que en su momento, cuando Andrés Segovia lo hizo, era nueva. Entonces, mi pensamiento es que uno como guitarrista debe hacer eso mismo, seguir el ejemplo de Segovia, de Agustín Barrios, que fueron pioneros, y en lugar de seguir tocando la música que ellos tocaron, pues hacer cosas nuevas, trabajar con compositores vivos. Me parece perfeito. E, enfim, nós ficamos com esse artista do nosso continente e do nosso tempo, porque é disso que ele está falando, fixar o seu tempo, a sua época, né? Buscar a informação no seu tempo, na sua contemporaneidade. A gente fica por aqui, mas vocês sabem, a gente fica por aqui mais ou menos porque nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com Cantos do Sul da Terra.